passada nós falávamos sobre a vida de Gideão. E eu disse semana passada que eu quero ser como Gideão, porque Gideão tem características muito importantes na sua vida. E Gideão foi um homem que, quando ele teve uma experiência com Deus, ele se lembrou de tudo que Deus havia feito na história da sua família. Mas mesmo assim ele buscou se comportar diante de Deus como se fosse a primeira vez. Talvez um bom comportamento para a nossa vida cristã seja nós nos comportarmos diante de Deus como se fosse sempre a primeira vez. Eu me lembro quando eu me converti. Eu me converti no dia 17 de julho de 1993. Essa data que eu aceitei a Jesus, quando eu levantei minha mãozinha e disse: depois dessa data, até a data do meu batismo foi dia 12 de dezembro de 1993. A pastora Gigiana assistiu o meu batismo. Então, entre o dia 17 de julho de 93 ao dia 12 de dezembro de 1993, eu aceitei Jesus mais umas 15 vezes. Todo culto que eu ia, que o pastor fazia apelo, olha eu lá na frente, eu quero aceitar Jesus, estava lá na frente. Durante a semana não tinha culto na minha igreja, eu era novo convertido, não entendia muito esse negócio de ser fiel à igreja local, andar debaixo da autoridade do pastor, não entendia muito. Eu ia umas 2, 3 igrejas durante a semana, porque eu estava com sede de Deus. Toda igreja que eu ia, o pastor fazia apelo, quem estava lá? Estava eu lá, né, aumentando os índices de conversão das igrejas que eu frequentava, que eu passava. Só na igreja que eu não aguentava mais ver eu atendendo. Até que um irmãozinho chegou para mim e falou assim: irmão Clodoaldo, o irmão não precisa ir mais na frente não. Eu falei: não precisa não? Eu falei: não. Eu falei: por quê? Porque o irmão já aceitou Jesus. Eu falei: mas eu pode ir de novo? Ele falou: não precisa. Ele não falou não pode, ele falou assim: não precisa. Eu confesso que eu fiquei meio triste. Eu gostava de ir à frente. Poxa, era uma oportunidade que eu tinha de dizer para ele: ó, eu te aceito. Eu gostava daquele negócio. Todo dia era um dia novo para mim diante dele. Eu me lembro que tinha um culto de terça-feira, que era o culto do batismo do Espírito Santo. E nesse culto, era o culto que as pessoas que não eram batizadas no Espírito Santo iam buscar o batismo do Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas. Aí eu ia. Por quê? Porque eu queria ser batizado. E eu me lembro que eu cheguei para o meu pastor na época e falei assim: pastor, é hoje que eu vou ser batizado no Espírito Santo? E ele falou assim: calma, irmão Clodoaldo, quem sabe disso é Jesus. Então tá bom. Aí eu ia. Pô, não acontecia nada. Ou seja, não acontecia o que eu queria. Ou seja, eu não orava em outras línguas. Já na outra terça: pastor, é hoje que eu vou ser batizado no Espírito Santo? Aí ele disse: irmão Clodoaldo, eu não sei se é hoje, é Jesus, quem sabe. E eu ia lá e buscava. Até que nós fizemos um propósito de oração. Eu fiz um propósito de oração de uma semana. Quando foi na próxima terça-feira, aí eu fui batizado no Espírito Santo com evidência de falar em outras línguas. Mas toda a experiência que eu buscava com o Senhor, eu buscava uma experiência nova, como se fosse a primeira vez, algo diferente. Aí eu fui amadurecendo, fui crescendo, amadurecendo em fé, lendo a Bíblia, tendo oportunidades. Chegou alguns momentos na minha vida, irmãos, que ir à igreja estava ficando pesado. Sabe, pesado, cansativo. Mas eu ia. Quando eu chegava lá, sabe o que acontecia? Era como se fosse a primeira vez. A palavra era nova. Jesus se manifestava de uma forma diferente. Me dava o entendimento das escrituras de uma forma diferente. Sabe por quê? Porque esse comportamento nos abençoa. Ser como a primeira vez. Lá no Reencontro tem uma palestra que ela se chama Voltando ao Primeiro Amor. Apocalipse capítulo 2, o Senhor ele dá uma ordem para uma igreja. Uma ordem. É uma advertência, mas é quase que como uma ordem. Quando ele diz para a igreja de Éfeso: volta ao primeiro amor, porque senão eu vou remover de você a tua luz, o teu candeeiro. Volta à prática das primeiras obras.
Sabe qual é a orientação do Espírito Santo ali para a igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse? Viva como se fosse a primeira vez. A primeira vez. Quando deixa de ser como a primeira vez, nós corremos o risco dele tirar de sobre a nossa vida aquilo que nós mais precisamos. Não arrisque, não permita ser assim com a sua vida. Não permita que a sua vida espiritual avance dessa forma. Mais um dia, mais um domingo, mais um culto, mais uma pregação, mais um louvor, mais uma oração. Não. É o culto, é a palavra, é a oração, é o momento de adoração ao nome do Senhor. Nunca permita que sejam comuns os teus momentos diante do Senhor, porque pode ser que talvez hoje, talvez fosse um momento comum para você, hoje talvez seja o dia que Ele vai transformar a história da sua vida. Pode ser hoje. Talvez hoje seja esse dia em que Ele vai marcar a sua história para sempre, e você nunca mais será o mesmo homem, ou nunca mais será a mesma mulher. Nós não podemos nos comportar como se fosse mais um dia. Gideão, ele foi um homem muito diferenciado. A história dele acontece lá em Juízes 6. E Gideão era um homem diferenciado, em primeiro lugar, porque Gideão era um homem trabalhador. Quem trabalha muito se destaca de todos os demais. Deixa eu lhe dizer, enquanto muitos descansam, outros trabalham. Enquanto muitos escolhem, hoje é a minha folga, outros estão fazendo coisas incomuns para conquistar os seus objetivos. Gideão era um homem comum porque ele era um homem trabalhador. O versículo 11 do capítulo 6 de Juízes diz que Gideão malhava o seu trigo no lagar. Lagar não era lugar de malhar trigo, se malhava trigo nos campos. Lagar era o lugar onde se pisava a uva para produzir o vinho. O lagar era totalmente impróprio para a produção do trigo. Mas Gideão era um homem trabalhador. Isso fazia dele um homem diferenciado. Ou seja, Gideão estava prestes a viver um momento único na história pessoal da sua família e da nação de Israel. Ele estava prestes a ser levantado por Deus como um transformador, um restaurador da sorte de uma nação. Você já parou para pensar que por causa do seu trabalho, da excelência do teu trabalho, Deus pode te levantar como o restaurador da sorte da sua casa, o restaurador da sorte da tua família, o restaurador da sorte de povos, de pessoas que estão ao seu redor. E tudo isso porque você decidiu fazer o que pessoas comuns não fazem. Em situações de dificuldade, os comuns se escondem e se justificam. Mas homens incomuns, que sabem que Deus é um Deus de propósitos, eles trabalham como ninguém trabalha, para ter resultados como ninguém talvez teria. Por isso Gideão era um homem comum. Por isso que eu quero ser como Gideão. Gideão era um homem comum porque, além de trabalhar muito, Gideão protegia o que era dele. Gideão guardava o que era dele, o que Deus havia dado a ele. O que Deus havia permitido ele conquistar, Gideão protegia. O versículo 11 do mesmo capítulo diz que Gideão malhava o trigo no lagar para proteger a sua colheita dos midianitas, dos seus inimigos. Gideão sabia proteger o que era dele. Gideão tratava com zelo o que era seu. Nós precisamos proteger o que Jesus nos deu. Jesus nos deu uma família. Jesus nos deu marido. Jesus nos deu esposas. Jesus nos deu filhos. Precisamos proteger a nossa casa. Não espere que ninguém mais proteja a sua casa. Você deve proteger a sua casa. Guardar o seu casamento de toda contaminação. Proteger o leito sem mácula que é o casamento, de toda influência desse mundo, de toda influência que a sociedade quer trazer para dentro do seu casamento, que a televisão quer trazer para dentro do seu casamento, que as mídias de todas as ordens quer trazer para dentro da sua família. Você tem que proteger os teus filhos. Você dá destino para os seus filhos. Você não pode permitir que a sociedade dê destino para os teus filhos. Vou dizer mais, você não pode permitir que a escola dê destino para os teus filhos.
Você não pode permitir que os avós deem destino para os teus filhos, que os tios deem destino para os seus filhos, que os programas de televisão deem destino para os teus filhos. Você tem que dar destino para os teus filhos, porque os filhos são flechas nas mãos do guerreiro, e os guerreiros são os pais que lançam seus filhos para destinos extraordinários ou não. Eu preciso proteger o que Jesus me confia. Gideão é um homem que protegia o que ele tinha. O versículo de número 13, do mesmo capítulo 6 de Juízes, diz que Gideão era um homem inconformado com seu estado. Ele poderia ser um homem próspero, ele poderia ser um homem abundante, ele poderia ser trabalhador, ele podia ter colheita, fruto do seu trabalho nas mãos. Mas Gideão sempre sabia, existe algo melhor. Existe algo melhor. Eu conheço pessoas que trabalham a vida inteira para no final da vida terem, por exemplo, conquistado a sua casa própria. Eu não estou dizendo que isso é ruim, mas eu acredito que tem coisas muito melhores. Tem mais. Existem pessoas que trabalham, entram no seu trabalho 8 horas da manhã, alguns 7 da manhã, outros 6 da manhã, trabalham até as 6 da tarde, 7 da noite, 8 da noite, em busca de um propósito. E eu fico pensando o que seria da nossa vida se começássemos a buscar mais do que nós aprendemos a sonhar. Onde que nós não chegaríamos? O Senhor, quando Ele chama Abraão, e Abraão tem um título muito importante. O título de Abraão é pai da fé. É assim que Abraão é chamado por Deus. Deus chama Abraão de pai da fé, mãe. Se tem alguém que tipifica a fé, é Abraão. Quando Deus chama Abraão, Deus desperta um desejo no coração de Abraão, de dar uma nação, de formar uma nação, de formar um povo através de Abraão. Sabe como Deus inspira Abraão quanto a isso? Deus diz para ele: conta os grãos de areia da praia, se pode. Conte as estrelas do céu, se você pode, porque é assim que vai ser a sua descendência, incontável como a areia da praia, incontável como as estrelas do céu. Sabe o que Deus fez? Deus inspira ele com algo que ele não podia colocar um fim. Os nossos sonhos, os nossos objetivos não podem encontrar fim. Gideão tinha a sua vida de certa forma sob controle, estava protegido dos seus inimigos, estava guardado dos seus inimigos, a sua colheita estava protegida, na sua casa não faltava sustento, não faltava mantimento, não faltava provisão, não faltava. Não há nenhum texto bíblico que diz que Gideão passava necessidades. Pelo contrário, as escrituras dizem que Gideão tinha para dar. Mas mesmo assim Gideão era um homem conformado, porque servindo o Deus que ele servia, ele sabia: é possível receber, viver e ser mais abençoado do que eu sou. Eu quero ser como Gideão, porque se eu entender que eu posso ser mais abençoado do que eu sou, a minha família vai ser mais abençoada do que é, meu casamento vai ser mais abençoado do que é, os meus filhos serão mais abençoados do que é, os pastores do ministério que andam comigo serão mais abençoados do que é, você vai ser mais abençoado do que é. É assim que funciona, você alcança. Se você entende que você pode ser mais abençoado do que é, eu vou ser mais abençoado do que eu sou por sua causa, porque você entendeu que você pode ser mais abençoado do que você é. Gideão era um homem inconformado. No mesmo versículo de número 13, tem algo interessante sobre a vida de Gideão, quando ele compara o estado dele àquilo que Deus queria fazer na vida dele. Gideão conta a história dele para Deus. Gideão conhecia a sua história. Deixa eu fazer uma pergunta. Você conhece a sua história? Quando eu digo você conhece a sua história, eu estou falando, você faz questão de falar da sua história para as pessoas? Você precisa honrar e respeitar a sua história. Você não pode ser um livro que tem data de 40 anos, mas com apenas 5 anos de história contada. Isso não te define, isso não te explica. Nós temos história. Pastor, mas tem história da minha vida que não é muito boa de contar, não. Tem história da minha vida que é imprópria para menores de 18 anos.
Deixa eu te dizer uma coisa. É a sua história de vida. Se você não respeitar a sua história de vida, e se você não honrar a sua história de vida, ninguém mais vai respeitar. Pastor, mas o meu passado é muito bom. Deixa eu lhe dizer, para de falar de passado. Dizer que eu tenho um passado, você dizer que você tem um passado, é você desprezar tudo que Deus fez por você. Como assim, pastor? Porque a vida é um dom de Deus. A partir do dia que você é concebido, e a vida, ela conta a partir da concepção. A partir do dia que você é concebido, pastor, mas quando eu sou concebido, eu tenho vida, é vida. Deus conta a sua vida a partir da sua concepção. Davi diz, eu era uma massa informe no ventre da minha mãe, e o Senhor já me chamava pelo nome, e o Senhor já contava todos os meus dias. Isso é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz o que Deus diz. E se a Bíblia diz o que Deus diz, eu acredito no que a Bíblia diz. E eu quero temer o que a Bíblia diz. Gravidez para mim não começa a partir dos 3 meses. Você tem uma história de vida que você precisa honrar. Você não tem passado, você tem história. É claro que na minha história e na sua história tem alguns capítulos que não são muito bonitos. Mas o encontro de um capítulo da sua história de vida que não é muito bonito, com um capítulo que já é melhorzinho um pouquinho, com outro capítulo que foi terrível, com outro capítulo que você continua lutando, e esses capítulos um dia se encontram com a história da sua vida, cujo capítulo fala do dia que você se encontrou com Jesus. Quando esses capítulos se encontram com esse capítulo do dia que você se encontrou com Jesus, todo o livro da história da sua vida fica maravilhoso e glorifica o nome do Senhor. Então honre a sua história, respeite a sua história. Você não tem passado, você tem história. É como um livro que conta uma história muito triste, mas lá no 10º capítulo, e no meu caso, foi no 23º capítulo. 23 capítulos, 22 capítulos da história da minha vida foram terríveis, mas o 23º capítulo da minha história começa dizendo: e naquele dia, Clodoaldo entregou a sua vida para Jesus. Tudo foi diferente. Eu não tenho um passado, eu tenho uma história de vida. Gideão tinha história de vida. Ele conhecia a sua história. Um homem e uma mulher que conhece a sua história é um homem que tem direito de reivindicar os seus direitos e as suas promessas, porque ele conhece a sua história. Eu posso orar, eu posso dizer: Senhor, no dia 12 de dezembro, Senhor, eu desci as águas do batismo, confessando publicamente que Tu és o meu Senhor. Senhor, eu sou batizado no Teu Espírito, eu oro em outras línguas, Senhor. O Senhor lembra daquele dia, aquela terça-feira, depois de um propósito de oração nas madrugadas, o Senhor me deu o Teu Espírito. Eu posso orar baseado na minha história. Gideão faz a mesma coisa. Gideão diz: Senhor, o que é feito dos Teus grandes feitos para o povo de Israel? Porque com grande braço forte o Senhor os tirou do Egito. O que é feito dessa história? Gideão conhecia a sua história. Um homem e uma mulher que conhece a sua história tem autoridade para reivindicar suas promessas. Um homem e uma mulher que conhece a sua história começa a perceber que ele é muito mais forte do que ele pensa do que é. Você já parou para pensar quanta coisa você passou? Você já parou para pensar quanta luta você enfrentou? Quantos inimigos você teve que vencer? Quantas circunstâncias você teve que passar por cima? E você está vivo. E você está de pé. Você não é um fraco. Você é um homem muito forte. Você é uma mulher muito forte. Só que aí no versículo de número 17, Gideão toma uma atitude. E eu queria que você prestasse bem atenção aqui. Porque domingo passado nós falamos desses pontos que eu compartilhei agora. Agora eu vou falar de algo que nós não falamos domingo passado de uma forma mais profunda. No versículo 17 de Juízes 6, Gideão diz assim: Senhor, eu preciso saber se eu realmente tenho aprovação do Senhor. Era isso que Gideão queria saber no versículo 17. Quando ele disse: eu achei favor diante dos teus olhos, me dá um sinal que és tu, Senhor, que fala comigo. Gideão, ele queria saber se tinha aprovação diante de Deus.
O apóstolo Paulo dá um conselho a um discípulo dele, muito importante, que foi Timóteo. Sabe qual é o conselho que Paulo dá para Timóteo? Procura apresentar-te como obreiro aprovado. É o conselho que o homem de Deus dá para um discípulo. Gideão, ele queria saber se Deus o aprovava. Se aquele momento que ele estava vivendo com Deus iria dar resultado para algo mais poderoso. Gideão era o tipo de pessoa, irmãos, que não queria só participar de um culto. Gideão era o tipo de pessoa que não queria só ir para o reencontro. Gideão, ele queria ter uma experiência com Deus, mas ele dizia: Senhor, ok, eu tive essa experiência com o Senhor, eu sei que o Senhor, mas eu preciso saber se realmente o Senhor me aprova. Eu preciso ter um sinal, uma marca de que o Senhor me aprova. Irmãos, experiências com Deus são muito interessantes e muito abençoadoras, mas pode ser que essas experiências não estejam testificando que Deus nos aprova. Jesus ensina que há dois caminhos a serem seguidos. Não são três, não são quatro, são poucos cinco, são apenas dois. E ele diz que um caminho é largo e espaçoso, e o outro caminho é apertado e estreito. Aí ele diz: o caminho largo e espaçoso conduz para a morte, o caminho apertado e estreito conduz para a vida. Ser aprovado não é algo tão fácil. O processo é simples, é escolher entre dois, um. Mas exige muita renúncia nossa, muito comportamento nosso, que seja coerente com o caminho. Gideão, ele quer saber do Senhor se o Senhor o aprovava. Senhor, o Senhor vai me aprovar? Eu vou passar? Eu me lembro quando eu estudava, quando eu fazia o colegial, irmãos, eu nunca fiquei de recuperação na escola. Desde o prézinho até o terceiro ano, nunca fiquei de recuperação. Eu estava num colégio, o colégio era média 7, então era muito puxado. E para mim ficar de recuperação era terror, era... No terceiro ano, no último ano, eu corria um risco sério de ficar de recuperação. Eu não dormia direito, eu não comia direito, porque eu tinha medo de não ser aprovado. Estudar o ano inteiro e chegar no último dia, não foi aprovado. Gideão, ele queria saber se ele seria aprovado. Só que Gideão, para saber se ele seria aprovado, ele disse: Senhor, eu vou fazer a prova. Gideão não estava provando o Senhor, ele estava fazendo a prova, o teste. Senhor, eu vou fazer a prova. Então eu te peço, Senhor, não saia daqui até que eu volte e eu traga para o Senhor a minha oferta. Eu não estou ministrando dízimos e ofertas, tá? Fique tranquilo. Fique tranquilo. Até porque esse texto não tem nenhuma relação com o momento de dízimos e ofertas da igreja, que a igreja faz. Nenhuma relação, nenhuma, zero. Falamos isso no ano passado. Quem usa esse texto para ministrar dízimos e ofertas da igreja está cometendo um erro em relação às escrituras, porque exegeticamente esse texto não permite isso. Mas enfim, isso é outra história. Não saia daqui, Senhor, até que eu traga a minha oferta. Essa oferta era o quê? Era a prova que Gideão iria fazer. Era a prova que ele iria fazer. Porque ele falou: Senhor, me dá um sinal de que eu vou ser aprovado, de que eu posso fazer o que o Senhor quer, de que eu posso realizar o que o Senhor quer, que eu posso livrar a nação. Me dá um sinal. E o texto diz no versículo 19 que então Gideão preparou um cabrito, bolos asmos de um efa de farinha. Gideão era um homem próspero, que próspero é quem tem para dar, miserável é quem não tem para dar. Uma pessoa muito rica, uma pessoa com muitas posses, uma pessoa com muito dinheiro, com muitos bens materiais, e que ela não consegue dar o que ela tem, deixa eu lhe dizer, é uma pessoa miserável. Sabe quem diz isso? É quem ensina isso? As escrituras. Jesus diz que havia um homem muito preocupado em acumular riquezas, e esse homem construiu lugares para acumular mais riquezas. Sabe o que Jesus diz a respeito desse homem? Louco.
ainda hoje vão pedir a sua alma. Miserável. Muito dinheiro, muitos bens não significam prosperidade. Prosperidade é quem tem para dar. Jesus conta a história de uma viúva que estava sentada perto no gasofilácio. Gasofilácio é algo onde as pessoas traziam oferta no Antigo Testamento. Algumas igrejas chamam isso também de gasofilácio hoje. Algumas igrejas têm o gasofilácio na igreja. Aqueles móveis bonitos onde as pessoas depositam sua oferta, seus dízimos. E os ricos, os homens com muitos bens, com muito dinheiro, vinham e traziam altas quantias de dinheiro e ofertavam gasofilácio. E Jesus via isso. Aí veio uma mulher, uma viúva. Viúva é sinônimo de pobreza no Novo Testamento. Por quê? Porque ela perdeu o marido. E o marido era o arrimo da família. E essa viúva vem com algumas moedas nas mãos. E ela coloca todas as moedas que ela tinha. E Jesus dá um testemunho. Jesus diz: essa mulher deu mais do que todos. E os discípulos disseram: mas como, Senhor, que ela deu mais do que todos? Ela deu duas moedinhas aí? Não. Porque ela deu tudo o que ela tinha. Aquela mulher, ela é validada pelo Senhor. Próspero é quem tem para dar. Prosperidade não é o quanto você tem. Prosperidade é a capacidade que você tem de dar. Quando estão entendendo, diga amém. Isso é prosperidade. Gideão era um homem próspero. Porque no meio de um momento de crise, atacado e assolado por seus inimigos, ele tinha um cabrito para dar e bolos asmos para fazer e doar. O texto diz, versículo 19, que então ele pegou a carne, pôs num cesto, pegou o caldo, pôs numa panela e trouxe até debaixo do carvalho. Porque essa conversa de Gideão com o Senhor era debaixo de uma árvore. Ele apresentou ao Senhor. Porém o anjo de Deus lhe disse: Gideão, pega a carne que você me trouxe, pega os bolos asmos que você preparou e coloca todos eles sobre essa penha, sobre essa rocha. Coloca tudo sobre a rocha. Coloca a oferta que você me deu para saber se você vai ser aprovado. A prova que você fez para saber se vai dar tudo certo, se você será aprovado ou não, é a sua oferta. Então traga a sua oferta, porque eu vou avaliar agora a sua oferta. Eu vou avaliar. Coloque a sua oferta sobre a penha, sobre a rocha. E o texto diz que Gideão então colocou a sua oferta sobre a penha, sobre a rocha. Derramou o caldo da carne que ele preparou sobre a sua oferta. E aí no versículo 21 acontece algo extraordinário. O texto diz que então estendeu o anjo do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, que não era um anjo como Gabriel, como Miguel. Não. Essa palavra, anjo do Senhor, todas as vezes que você ler essa palavra nas Escrituras, anjo do Senhor, está se referindo à pessoa de Jesus, ok? É isso aqui que significa. É a pessoa de Jesus, não é um anjo, um arcanjo, como Miguel, não. É a pessoa de Jesus. Estendeu então o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na sua mão e tocou a carne e tocou os bolos asmos. E o que aconteceu? Está escrito na sua Bíblia: e subiu fogo da penha, subiu fogo da rocha e consumiu toda a carne, os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão o que havia acontecido e disse: ai de mim, vi o Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, você não morrerá. E edificou ali o Gideão um altar. Sabe o que significa isso? Sabe qual foi a prova que Gideão fez? De oferecer algo para o Senhor que o fogo de Deus era capaz de consumir completamente. Consumir completamente. Você quer chegar em lugares, você quer ter a sua família, você quer conquistar sonhos, avançar na sua vida, ter tudo isso como você jamais teve um dia. Tudo vai depender se Deus te aprovar. Como, pastor? Quando Deus pode consumir da nossa vida tudo aquilo que eu ofereço para Ele. Por exemplo, o que você tem hoje na sua vida que te separa do cumprimento de uma vontade de Deus? O que você tem na sua vida hoje que te impede de ser o pastor, o líder,
o discípulo, o filho, o marido, a esposa, o empresário, o colaborador de uma empresa, como você deveria ser. Qual é o comportamento, quais são as atitudes, quais são os pensamentos, quais são as ideias, quais são os conceitos, quais são as mágoas, quais são os traumas, quais são os medos que você tem hoje, que pode te impedir de viver e de realizar os melhores sonhos da sua vida? Qual é a forma de pensar que você tem, quais são os conceitos que você tem que te impede de ser um pai melhor, uma esposa melhor, um filho melhor? E que talvez você precisasse colocar tudo isso na presença de Deus para que o fogo dele consumisse da sua vida de uma vez por todas. Quantas pessoas abandonam o pecado por um tempo, mas depois de um tempo cometem os mesmos pecados e às vezes pior do que antes? Quantas pessoas que mudam o seu comportamento por um tempo, por um momento, mas não mudam o seu comportamento de tal maneira que Deus possa abençoá-los? Tudo que eu preciso é que Deus me aprove, que Deus consuma da minha vida tudo aquilo que eu coloco diante dele, que Deus arranque da minha vida tudo aquilo que eu apresento diante dele. Para ser aprovado diante de Deus, ele tem que consumir tudo que você colocou diante dele. Os irmãos que passaram pelo reencontro, vocês apresentaram diante do altar de Deus, através das suas orações, muitas coisas, sim ou não? Muita coisa foi colocada sobre a rocha. Cristo é a nossa rocha. Ele é a nossa rocha. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. É sobre ele que eu tenho que colocar aquilo que me separa diante de Deus. Mas se o fogo não consumir tudo o que você colocou diante dele, você não vai ser aprovado. Eu preciso ser aprovado. O fogo veio, consumiu a oferta, e Gideão teve uma declaração na sua boca: eu vi o Senhor. Os meus olhos viram Deus face a face. E a partir dali, no versículo 24, diz que então Gideão edificou ali um altar. E o nome que Gideão deu para o altar foi: o Senhor é paz. No meio da guerra, no meio da afronta dos seus inimigos, Gideão levanta um altar e o nome do altar é: o Senhor é paz. Você vive alguma situação difícil hoje? Vive algum momento difícil hoje? Imagina você podendo levantar um altar no meio de todas as tuas lutas e colocar um nome nesse altar que é contra tudo que você está vivendo. Isso te abençoaria? Você está vivendo um problema familiar e você levanta um altar dizendo: a minha família é uma família bendita do Senhor. Você está com um problema com os teus filhos e você tem um altar dizendo: os meus filhos são herança de Deus na minha vida. Tudo isso quando eu tomo uma decisão diante de Deus de sujeitar a Ele a minha vida. Ele me abençoa, Ele honra, Ele abençoa, Ele prospera, me fazendo ser capaz de dar, porque só é próspero quem dá. Quem não dá, quem é incapaz de dar, é miserável. Feche seus olhos por um instante. Coloca a mão no seu coração só por um instante, sim. Nosso coração é a sede das nossas vontades. Nosso coração é a sede das nossas decisões. Nosso coração é a sede das nossas escolhas. Talvez muitas oportunidades boas você perdeu porque o seu coração decidiu errado. Talvez a sua família, a sua casa, o seu casamento, o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento com seus filhos, com seus pais não está muito bom porque o seu coração tem decidido errado. Talvez a sua vida financeira não está muito boa, a sua vida profissional não está muito boa porque o seu coração tem decidido errado. Talvez você tenha problemas com pessoas, de relacionamento, mágoa, porque talvez o teu coração decidiu e te levou a agir errado. O nosso coração precisa ser aprovado. E a única forma do nosso coração ser aprovado é quando Jesus governa o nosso coração. E como Jesus governa o nosso coração? Quando Ele habita no nosso coração. Claro, isso é uma metáfora.
Quando eu digo de Jesus habitar no nosso coração, eu digo dele ter a nossa vontade nas mãos dele. Dele ter a minha vida nas mãos dele. Dele ter os meus dias nas mãos dele. E nessa noite eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Que quer que Jesus toque no seu coração, como tocou na oferta de Gideão sobre aquela rocha, e consumiu daquela rocha tudo que Gideão havia trazido. Você que nessa noite quer que Jesus toque no seu coração e arranque do seu coração tristezas, ansiedades, medos, mágoas, inseguranças, e arrancando tudo isso, vai ficar um espaço vazio. E nesse espaço vazio, você dizer: agora, Jesus, que a tua vontade ocupe o lugar vazio. Toca e consome tudo que é ruim, tudo que até hoje não me permitiu ter e viver o que eu poderia viver. Consome tudo e no lugar vazio coloca a vontade do Senhor. E para que o Senhor saiba que esse é o desejo do meu coração, eu quero nessa noite entregar a minha vida ao Senhor, para que o Senhor ocupe os lugares vazios que ficarão. Eu quero orar por você que nessa noite quer fazer essa oração comigo. Aí no seu lugar, eu queria que você levantasse a sua mão. E no seu lugar, feche os teus olhos, fica a sua mão levantada. Amém, amém. Aí no seu lugar, não, eu quero hoje que Jesus toque com o cajado dele, consuma da minha vida tudo de ruim que me impede de ter a vida que eu posso ter. A vida que eu posso ter, uma família abençoada, uma família feliz, uma casa feliz, ter paz no meu coração. E o espaço vazio que vai ficar, que Jesus venha habitar nesse espaço vazio. Levanta a sua mão bem alto, deixa eu ver quem é você. Você que está levantando a sua mão, é isso que você quer? Que Jesus venha ocupar esse espaço vazio, e Ele seja Senhor da sua vida, e Ele seja o Salvador da sua vida. Eu queria que você viesse aqui à frente comigo. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo, vem aqui. Vem aqui comigo. Você que hoje você quer isso. Você não, eu quero publicamente dizer: olha, Jesus precisa ocupar os espaços vazios. Vira aqui para mim, vira aqui para mim, vira aqui para mim. Eu quero falar com vocês. Isso, vem aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quantos anos você tem? Fala para mim. Tem 17 anos. Eu tenho 47 anos. Sei que não parece, né? Sei que parece bem mais, né? Mas é só 47. Eu tenho 30 anos a mais que você para te dizer: deixa Jesus tomar conta da sua vida. Vale a pena. Eu tenho idade que muitos que estão aqui. Talvez mais do que todos que estão aqui. Deixa Jesus tocar com o cajado dele e consumir. Cara, tem que consumir tudo. Queimar tudo. E aí vai ficar um vazio, não vai? E nesse vazio, sabe o que eu faço? Eu faço um altar para Ele. Um altar para Jesus. Para a vontade dele se cumprir na minha vida. Vocês estão entendendo isso? É disso que nós precisamos. Samanta, chega aqui mais para frente com elas. Quem está aí atrás, chega aqui mais para frente. Vem cá, Erickson. É disso que nós precisamos, queridos. Jesus governar a nossa vida. Sabe a mão que você colocou no coração quando eu comecei a falar? Coloca ela agora de novo. Feche os teus olhos, coloca a mão aqui. Eu vou fazer uma oração e você repete essa oração comigo, tá bom? Eu vou orar e você repete. Mas você só vai repetir se você realmente acreditar nela. Se ela fizer sentido para você. Porque Jesus está pronto para transformar a sua história. Mas precisa fazer sentido para você. Se fizer sentido para você, ora comigo, diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, a minha vida, eu quero que o Senhor a veja como a vida de Gideão. Eu sou trabalhador, eu sou forte, eu me esforço, eu quero respostas, mas as coisas não estão como deveriam estar. A minha vida não está como deveria estar.
As respostas que eu quero não são como eu gostaria que fossem. Tem muita coisa aqui na minha vida, Senhor, que precisa ser arrancada fora, precisa ser queimada, consumida, destruído de dentro de mim. Porque são essas coisas, são estes sentimentos, mágoa, tristeza, medo, falta de perdão, ansiedade, fraqueza no meu caráter. São tudo isso, Senhor, que me faz distante do cumprimento da Tua vontade. Por isso nessa noite, Jesus, toca com Teu cajado no meu coração, e que da ponta desse cajado saia fogo, que desse cajado suba fogo e consome tudo na minha vida, que possa me distanciar do Senhor, que possa me afastar do Senhor. E no espaço que vai ficar vago, e no lugar vazio, vem Jesus, habita nesse lugar vazio, mora nele, habita nele, sempre. Que esse lugar vazio, que é a minha vida, seja chamada de Tua casa. Eu quero ser Tua casa, eu quero ser Tua habitação, eu quero ser a Tua morada. Senhor, nessa noite eu levanto as minhas mãos, levante as Tuas mãos, e eu digo: Jesus, Tu és o meu Senhor, meu único Senhor, Tu és o meu Salvador, meu único Salvador. Recebe-me, me recebe como filho, e me dá o Teu Espírito Santo. Amém? Agora você vai receber um abraço de alguém. Continue os seus olhos fechados. Igreja, vamos ficar de pé, vamos orar por eles. Vamos orar por eles. Ore por essa pessoa que você está abraçando agora. Ore por ele. Ore por ele. Ore por ele. Ore por ele. Igreja, estenda as tuas mãos. Abençoe essas pessoas. Abençoe cada jovem, cada homem, cada mulher que está aqui na frente. Libera uma palavra de bênção sobre eles. Não há outro como Tu, Senhor. Abençoa. Abençoa, 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 abençoa. 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 Isso. Abençoa. Isso. Profetiza uma nova história. Abençoa. Abençoa. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Restaura, Senhor. Cura, Senhor. Renova, Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Abençoa, Senhor. Aleluia. És o Alfa e o Ômega, és o ar que eu respiro, és tudo pra mim. Tu és Jesus. Abençoa, Senhor. Que esteja sobre a sua vida a bênção do Senhor.
Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida e te enche de graça. Gideão, olha para mim um instante. Depois disso aqui, sabe o que aconteceu com ele, Igor? Ele se tornou um homem que foi à frente de um povo desistido e com 300 pessoas apenas ao seu lado, que acreditavam como ele, que o Senhor era Deus. Tirou Israel das mãos dos seus inimigos. Eu quero lhe dizer, por sua causa, Jesus pode transformar a história da sua família. Não é só a sua história, porque quando Ele muda a nossa história, Ele muda a história da nossa casa. Todo mundo que passar próximo de nós será tocado pela presença da glória de Deus. Você quer viver isso? Você quer experimentar isso? Mas saiba, Gideão não fez isso sozinho. Gideão tinha 300 valentes do lado dele, 300 homens comprometidos com o mesmo propósito. Eu quero dizer para vocês que se nessa noite vocês são a figura de Gideão, nós, a igreja, nós somos os valentes que estarão contigo para que a vida de vocês experimente o melhor de Deus. Então eu gostaria que vocês virassem agora e conhecessem esses 300 valentes que estarão com vocês, abençoando vocês, orando por vocês. Aleluia. Aleluia.